Bom dia, estamos aqui, vamos esperar o Insta avisar que a gente está online para a gente começar mais uma live, né? Nosso clube do 6 e 7. Bom dia, hoje eu vou falar sobre a relação eu e o outro. Bom dia, Adria, seja bem-vinda. Um tema pedido da nossa caixinha, a relação com o outro. Deixa eu fixar esse comentário. Bom dia, Grazi. Bom dia, gente. Saudade de vocês. Nossa, olha, voltando para essas lives das 6 e 7, né? Já tava com saudade. Já tinha um bom tempo, né, que eu deixei aqui, né? Bom dia. Vamos fazer um combinado. Clica nesse coraçãozinho pro Instagram, entender que a gente tá aqui online, distribuir essa live para mais pessoas e, claro, né, termos mais pessoas aqui com a gente também. Então vocês vão lá, os nossos 3 Cs, os 3 combinados da nossa live de hoje. Curtir, compartilhar como? Clica nesse aviãozinho aqui e manda essa live aí para mais 10 pessoas. Quem tá acordado 6 horas, 6 e 7, 6 e 8 já, né? E vamos lá, e comentar também. Então o nosso tema da live de hoje é a relação com o outro, ou seja, a minha relação com o outro. Uma caixinha, e algumas caixinhas, na verdade, foi uma das primeiras que mais apareceu nos meus stories esses dias, esse relacionamento com o outro. E geralmente, né, quando chega essa questão, quando as pessoas às vezes vão para terapia ou para o coach, alguma situação de conflito que elas querem resolver, é o outro que está envolvido na situação, né? Então, parece assim que os nossos problemas existem por quê? Por conta do outro. Vocês sabiam disso, gente? Que o nosso problema acontece por causa do outro? E eu vou provar para você que, na verdade, a gente pensa que é isso, né? Mas no fundo, não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Na verdade, tem a ver com aquilo que você pensa, aquilo que você sabe, aquilo que você sente, aquilo que você experimenta, né? Então, no fim, não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Bom dia. Gente, que saudade de estar aqui de manhã, né, com vocês. Então, vamos lá. Perguntas, façam as suas perguntas aí sobre esse tema, né? No fim, a relação não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Quando a gente fala isso, né? Você já viu aquela frase do tipo assim, ó, quando João fala da Maria, eu sei mais do João do que sobre a Maria. Porque nós só reconhecemos aquilo que a gente conhece. Quando eu aprendi isso, há muito tempo atrás, eu fiquei mais assim pontuada, né? Pontual, não sei nem se existe. Nossa, acho que eu fiz uma colocação bem nada a ver aqui, né? Ai, cadê as professoras de português aí? Ou seja, quando você começa quando eu aprendi que aquilo que me incomoda, que tá no outro, tem a ver comigo e não com o outro, você começa a pensar mais sobre a situação, a olhar para dentro de si. Por quê? Quanto mais você olha para dentro de si, mais crescimento você tem, uma melhor pessoa você fica, você se torna, né? Pararam para pensar sobre isso? Bom dia, Angélica! Bom dia, querida! Bom dia a todos vocês que estão aqui, sejam bem-vindos. E eu faço uma pergunta para vocês agora. O que vocês acham sobre isso? Tem alguém que te incomoda? Põe aí para nós, né? Põe aí enquanto eu vou pôr o café aqui para mim. Tem alguém que te incomoda? Tem alguém assim que você às vezes ou vai para uma reunião, né? Você tá trabalhando e de repente tem uma reunião e ali você não sabe de repente o que fazer por conta de pessoas que vão estar lá nessa reunião. Tem pessoas que te tiram a paz? Alguém aqui experimenta isso? Além de mim, gente? Vamos ver aí? Coloca aí, sim, eu, Lu. Bom dia. Bom dia, Jordana, querida. E o cafezinho por aqui, né, Cira? Gente, a nossa live tem que ter café, né? A live da manhã, né? Porque a live da tarde não tá no horário de eu tomar café. Então, na verdade é porque não tá perto de mim, né? Tem, Adria, gente. Leila disse que tem também. Gente, vamos lá. Tem uma técnica
no coaching. Quem já foi meu aluno do coaching sabem dessa técnica, e quem não foi, quem vai ser, né? Gente, nosso treinamento começa semana que vem, eu tô tão assim, animadíssima para ele, né? Também a gente tem uma técnica no coaching chamada de posições perceptivas, onde a gente trabalha também essa relação com o outro. Não é uma questão terapêutica, deixo bem claro sobre isso, mas é uma questão de você compreender a situação. Então, é focar na solução de problemas, porque vocês sabem que o coach, ele traz é focado na solução de problemas e também na solução de conflitos. E também, quando você vai procurar, né, na parte terapêutica, você pode encontrar uma técnica chamada da Gestalt terapia, que é a Gestalt terapia. Na verdade, assim, por que o coach ele também traz isso? Porque o coach neurolinguístico tem a base da programação neurolinguística. E a programação neurolinguística veio de estudos de modelagem, por exemplo, da Gestalt terapia, né, do Fritz Perls. Então, assim, a gente traz também essa técnica, um pouco dessa técnica, né? Na verdade, não é a técnica em si, mas uma base do conhecimento dessa técnica chamada cadeira vazia. Se você não viu, você pode procurar depois da internet e você encontrar um pouco sobre isso, né? Então, que consiste no quê? De você olhar para a situação de fora. Então, todas as vezes que você tem um conflito com o outro, que o outro está envolvido na situação, ou seja, aquilo que te incomoda no outro tem mais a ver com você do que com o outro, e quando você entende isso e aceita isso, é tipo, bingo, eu posso crescer nesse momento. E só aqueles que querem realmente crescer e amadurecer é que vão trazer a responsabilidade para si, ou seja, trazer a responsabilidade da resolução desse problema, desse conflito. Eu tô me fazendo ser compreendida, gente? Coloca aí pra mim se sim ou não. Bom dia, dona Doreni, como vai? Então, por isso que quando a gente ouve essa frase, né? Quando João fala da Maria, mais eu sei do João do que da Maria. Porque você só reconhece aquilo que você conhece. Você não vai conhecer um conflito, ou seja, reconhecer um fato que te incomoda, se você não passa por aquilo. Você não reconhece, por exemplo, o outro sente inveja de mim, se você não tem inveja, se você nunca sentiu inveja. E são situações que fazem parte de nós. Deixa eu ver, a Tati tem uma pergunta. Lu, mas nem tudo no outro que me incomoda é meu. Gente, uma pequena parte, você sabia disso, Tati? Uma pequena parte que tem o outro. Porque se te incomoda, o incômodo não é do outro, o incômodo é teu. Porque aquilo que o outro tá lá, né? Ele tem a vida dele, tem a forma de se comportar, a forma de viver. Ele faz a partir daquilo que ele conhece, a partir das experiências, a partir do mapa, da mentalidade que ele traz, certo? Agora, começou a me incomodar. Peraí, por que mexeu com você? Por que essa situação, por que o outro falou mais alto, por que o outro fez alguma coisa que às vezes nem tem a ver com você, você nem conhece e aquilo te incomoda tanto? Porque mexe com situações aqui dentro de você, né, interna. E ali você precisa começar a perceber, peraí, o que é que essa situação mexeu comigo? Não que aquilo que o outro está fazendo é simplesmente somente um reflexo seu. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a partir do momento que te incomoda, esse incômodo tem a ver com você, não é com o outro. Então, por que às vezes a gente não consegue ficar em locais onde as pessoas... não que as pessoas não sejam tão justas, né? Mas assim, tem algum problema de relacionamento ali. E você fica incomodado com aquilo. Quando às vezes a pessoa chega, ela falando alto, ela se porta de uma forma, se veste de uma forma diferente, e aquilo você se incomoda e você começa a julgar essa pessoa. Então, tudo isso onde você começa a julgar o outro, tem a ver com você e não é com o outro. Porque se você vai perceber, se você começar a estudar isso, voltar para si, se responsabilizar pelos seus sentimentos, você vai perceber que isso tem a ver com você. Sim. Me faço ser compreendida, Tati. Então, o incômodo, o outro pode estar errado. E todo interessante aqui, também nessa técnica de posições perceptivas, né, que a gente ensina também dentro do coaching,
que aquilo que todo comportamento, bom ou ruim, tem uma intenção positiva por trás. Não tô falando do comportamento. A pessoa vai lá, faz algo errado, aquilo é errado, aquilo precisa ser julgado, ser elevado, às vezes elevado na justiça, enfim, né? Não vou nesse mérito da questão, mas a intenção, tem uma intenção positiva por trás. Uma intenção de se defender, uma intenção de trazer algo, algum benefício para si próprio. Não é para o outro, porque às vezes ele foi lá e machucou o outro. Mas não é a intenção para o outro, mas é a intenção para si. Então, todo comportamento em si tem uma intenção positiva por trás. E quando a gente olha com esses olhos, gente, olha que coisa linda. Quando você olha com esses olhos, você começa a olhar com os olhos de Jesus. Faz sentido isso para você? Por que eu falo e eu falo isso com convicção no coração? Sabe quando Jesus estava ali na cruz, sendo pregado na cruz, e ele fala assim, olha, Pai, perdoai-os, né? Perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Você já parou para pensar sobre essa frase que Jesus fala ali na cruz? Qual é a intensidade dessa fala, né? Essa intensidade, não é porque Jesus ali está querendo passar a mão na cabeça das pessoas. Não é bem isso. Mas o que Jesus está vendo ali? A intenção do coração daquelas pessoas. Elas tinham, mas eles tinham a intenção de matar. Não, eles tinham a intenção de fazer justiça. Por quê? Porque eles não conheciam de Jesus. Eles não tinham experimentado ainda Jesus. Vocês estão me entendendo? Eu estou me fazendo ser compreendida nesse sentido? Então, ou seja, quando você olha com esses olhos de aceitação das limitações do outro, você começa a evoluir. Você começa o quê? A passar para um próximo nível. Não é que você vai ser bonzinho e perdoar, perdoar não, que a gente precisa perdoar mesmo, né? Mas bonzinho, passar a mão na cabeça de todo mundo. Não, você começa a ser livre, a não se prender nas situações que os outros fazem. Você já imaginou você sai de manhã, acorda, você chega no teu trabalho, sai de casa, em casa acontece uma situação e você fica ali preso naquela situação. Chega lá no trabalho, alguém faz alguma coisa pra você, você também se prende naquele ponto, em relação àquela pessoa. Quando chega no final do dia, você tá super, hiper estressado. Por conta do quê? Por conta do outro. E aí, você começa o quê? A se depreciar, a se machucar também internamente. Né? Então, essas questões, quando a gente começa a olhar com esses outros olhos, a gente traz o quê? Uma mudança, uma transformação interna. Peraí que tem uma outra pergunta aqui. A Dani, bom dia, Dani. Dani diz assim, Lu, eu seria uma péssima pessoa em me afastar de um familiar que está me fazendo mal? Bem, gente, tem gente que a gente tem que se afastar mesmo, né? Claro, não é porque... Vou falar uma coisa pra vocês, assim, com todo o meu coração. Não é porque é da família que é uma pessoa... né, que vai ter ali todos, vai casar com as situações com você, porque família a gente não escolhe. Já ouviu essa frase, Dani? Família a gente não escolhe. A gente escolhe marido, a gente escolhe amigos. Agora, família, filhos, eu até falo para meus filhos, a gente não escolhe filhos. Você quer ter filhos. Tem hora que você nem quer ter filho, né? Me vem, Deus permite que você tenha, Deus quer que você tenha, porque filho é bênção, filho é da vontade de Deus. Agora, familiar, gente, você tem as relações e você precisa o quê? Aceitar. Eu acho que é bem isso, né? Você precisa aceitar essas pessoas e aprender a conviver com elas. Quando você aprende a conviver com essas pessoas, você não precisa se afastar delas. Claro, você se afasta até o momento em que você precisa aprender. Quando é que você percebe que você evoluiu na vida? Que você está crescendo, né? Amadurecendo emocionalmente, espiritualmente, tendo uma evolução mesmo enquanto pessoa, né? Como ser humano. Quando essas pessoas não te incomodam mais. Não é que elas deixam de ser importantes para você, mas quando você se resolve. Já situações já passaram comigo, sabe, Dani? Como falando de experiência própria, que teve pessoas da minha família mesmo que eu não queria mais ter relação. Tipo assim, não quero essa pessoa me faz mal e tal e tal.
E de me sentir mal mesmo e falar assim, gente, quando eu chego perto dessa pessoa, isso eu fico para baixo, me tira a energia, me tira as forças. Quando eu comecei a trabalhar essa questão interna em mim, essas pessoas passaram a não me fazer mais, a não me incomodar mais. Então você vai aprendendo a conviver com o outro. Você já pensou se todas as pessoas que te fizerem te machucarem de alguma forma, te fizerem mal e você se afastar delas? Em algum momento, por exemplo, os meus filhos me fizeram já algum mal, por exemplo, me responderam, fizeram coisas que eu não queria, sim ou não? Mas o que faz com que eu fique perto, que eu perdoe, que eu volte ali? O amor. O amor tudo supera, o amor tudo suporta. Então, quando você tem esse olhar de misericórdia para com o outro, você começa a buscar pontos para que você possa o quê? Acolher essa situação. Faz sentido para você, Dani, isso? Adria, olha, economizando a terapia. Verdade, viu, gente? Isso faz... Ó, vou falar uma coisa pra você. Ah, a Julie tá aqui. Julie foi nossa aluna de coach. A Julie sabe também um pouquinho sobre isso. Então, quando você... às vezes você vai pra uma reunião, você pode usar desse olhar. Como é isso pra não delongar muito as nossas lives, né? Aqui da manhã. Se a relação com o outro, você pode transformar essa relação, por exemplo, dentro de uma reunião. Você vai para uma reunião e você sabe que lá tem pessoas que vão, tipo, né? Você já imagina que essa pessoa, ela vai trazer situações que vão te deixar para baixo, te deixar mais, né? Ou seja, de conflitos. Vai trazer algum conflito. O que você pode fazer? Se colocar no lugar dele. Ou seja, imaginar, fazer hipoteticamente, de uma forma imaginária, uma conversação, montar essa reunião imaginariamente e você se colocar na posição da outra pessoa. Se essa pessoa se você falasse tudo aquilo que você quisesse, como essa pessoa ela aceita, ou seja, receberia esses comentários? O que seria, o que ela falaria naquele momento? Qual seria a intenção positiva dela naquela hora? O que um outro terceiro, olhando aquele movimento, aquela conversação, falaria? Quais seriam os conselhos que ele te daria naquela hora? Então, tudo isso, quando você vai ampliando, essa técnica de posições perceptivas, ela ajuda o quê? Você ampliar a sua mentalidade, ampliar o teu mapa e fazer com que você compreenda mais da situação e tome aí, então, uma posição. Não uma posição de, tipo, individualista, né, egoísta, mas uma posição onde, se meu pai estivesse nessa reunião, como meu pai agiria? Se aquele colaborador ou aquela pessoa lá mais simples dentro da empresa, se ela estivesse, como ela agiria? Então você começa a trazer para você mais informações, mais dados sobre determinada situação. Isso não cabe só numa reunião, isso cabe em qualquer situação de conflito, em qualquer situação. Você amplia esse mapa e com certeza a tua postura será uma outra postura, né? A Grazi diz assim, só com os olhos de Deus que a gente consegue entender determinadas situações, né, Lu? E só assim a gente consegue viver e viver bem. Sim, porque quando eu falo que se tem uma pessoa... Claro, a gente estuda isso no coaching tudo, né? Que o coach vem do Tim Keller, do John Wintemore, que são os pais do coaching no mundo, mas se a gente for olhar, né? Nós que somos cristãos e olharmos dentro da palavra, com certeza a gente vai ver ali quanto que Jesus e quantos profetas eram verdadeiros coaches, né? Eles focavam na solução, focavam o quê? Na resolução das situações. Não ficavam em cima dos problemas, buscando a vingança, buscando mais problemas. Faz sentido? Tá, Jaf? Então, assim, quando a gente... É fácil isso, né? A Tati diz ali, é difícil, Luci? Não é fácil. Porém, é possível mudar. É quando você tem o quê? Essa mentalidade de que eu posso crescer, eu posso evoluir. E como eu posso fazer isso? Como eu posso fazer isso? É muito interessante quando você tem esse olhar para situações. Experimenta fazer isso no dia de hoje. Eu faço aqui um desafio para você. Lembrando que amanhã a gente volta na nossa live das 6 e 7, né? Faço um desafio para você. De você tem uma situação de conflito? Respira. Olha de fora, ou seja,
Dá um passo atrás, olha essa situação por cima. O que é que está acontecendo? Isso que me incomodou. Tem a ver comigo ou tem a ver com o outro? Faça perguntas assim. Esse incômodo, o que é que mexeu com você? Né? Quando essa pessoa disse isso, qual foi a intenção positiva dela de falar isso naquele momento? Só de se fazer essas perguntas, o teu cérebro vai buscar as respostas. E nesse momento, você já vai abaixar a ira, vai abaixar, né, essa raiva que às vezes tem aquele ímpeto ali, e a sua relação com o outro vai ser uma relação muito mais amigável, muito mais amorosa, né, misericordiosa. Faz sentido para você? Se fizer sentido para você, né, acolha isso no teu coração e com certeza você vai ter um crescimento como ser pessoa e na sua relação com o outro. Tá certo? Amanhã eu volto, então, né? Gratidão por vocês. A nossa live aqui é 20 minutinhos, né? 20 minutinhos só. Eu espero que a gente consiga fazer só 20 minutinhos todos os dias para não atrasar vocês, né? Então, lembrando que as nossas lives das 6 e 7 será de segunda, terça e quinta-feira. Lu, por que quarta e sexta não? Porque quarta e sexta eu tenho um compromisso às 6 horas da manhã. Então, assim, que eu me comprometi agora para ter. Então, assim, gente, 3 dias na semana a gente volta aqui para as nossas lives das 6 e 7. Tá certo? Beijo no coração. Espero poder ter ajudado vocês um pouquinho hoje e amanhã eu volto com mais informações e mais uma aula para nós, tá bom? Gratidão a vocês, uma ótima segunda-feira. Faça desse dia um dia especial, porque fazer um dia especial só depende de você. Não permita que o outro tome o controle da sua vida, tá bom? Beijo no coração, tchau, tchau. Abraços para vocês.